Na Europa ainda se fazia oposição à batata. Como não se falava nela na Bíblia, não podia ser coisa de Deus. Dizia-se que tudo o que cresce em cima da terra é de Deus e dos homens. E o que cresce debaixo da terra é do diabo e de seus seres subterrâneos. Em 1618, porém, como tinha acontecido muitas vezes antes, o inferno espalhou-se pela terra. A Guerra dos 30 Anos estourou na Europa. Os camponeses viram seus campos de grãos arderem. Seus campos de batatas também. Mas elas não foram atingidas. Permaneceram abrigadas e quentinhas embaixo da terra. E foram preciosas para os sobreviventes. Foi durante esses tempos de guerra que as pessoas começaram realmente a apreciar as batatas. Um grande líder guerreiro de 1740 era o imperador da Prússia, Frederico, o Grande. Ele sabia que as batatas podiam salvar seus súditos da fome. Sabia também que eles não gostavam de batatas, mas encontrou uma solução. Um oficial e cientista francês chamado Parmentier era prisioneiro de guerra de Frederico o Grande. Foi na prisão que ele aprendeu a apreciar as batatas. Era, aliás, o único alimento que lhe serviam. De volta à França, depois de libertado, Parmentier tentou convencer os pobres camponeses franceses do valor nutritivo daquela maravilha. Mas logo percebeu que tinha de convencê-los de um modo mais sutil. Apresentou então a batata como prato principal num grande jantar para o rei Luís XVI. A rainha Maria Antonieta recebeu um lindo buquê de flores de batata. Foi assim que a batata teve seu dia de glória. E comer batata passou a ser moda na França. Para valorizar ainda mais o tubérculo, Parmentier cercou a sua plantação e pôs um guarda de plantão. Mas de noite, o guarda ia embora, e as coisas se passaram como ele havia previsto. Sem se saber como, nem porquê, as batatas estavam crescendo agora nas hortas dos pobres. Mais ou menos na mesma época, no século XVIII, a batata apareceu na Escandinávia. As pessoas descobriram que ela servia para fazer bebidas destiladas. Mas a fome e a miséria ainda não tinham acabado. Em 1804, Napoleão Bonaparte tornou-se imperador da França. Ele declarou guerra a todos os países da Europa ao mesmo tempo. E a fome se instalou de novo como consequência da guerra. A batata se tornou necessária para a sobrevivência. Em 1815, Napoleão perdeu a guerra definitivamente. E o único e verdadeiro vencedor que sobrou nos campos de batalha foi a batata. Ela havia conquistado toda a Europa.
De complemento alimentar pouco apreciado, tornara-se a comida mais importante para milhões de pessoas. Em 1845, esperava-se uma colheita de batatas fantástica na Irlanda. Mas o que foi que aconteceu? Todas as batatas apodreceram. Não serviam para o consumo. No país inteiro, as batatas apodreciam nos campos. Tudo aconteceu muito depressa, não havia nada a fazer. Uma terrível doença desconhecida atacou as plantações. Trazendo fome e morte. Os irlandeses, cuja sobrevivência dependia quase que inteiramente da batata, sofreram mais que todos. De 1845 a 1847, mais de 1 milhão de pessoas morreram de fome. A sombra da morte cobriu toda a Europa. Alguns viram nisso um castigo de Deus aos pecadores. Mas outros começaram a procurar desesperadamente uma solução. Eles descobriram que a doença da batata era causada por um fungo tóxico. Mas não conseguiam impedir o seu avanço. Então, quando as coisas não podiam ser piores, a própria batata começou a reagir. Aos poucos, as mais fortes foram desenvolvendo imunidade contra o fungo. A batata tinha conseguido vencer sua doença. Nos anos que se seguiram até hoje, a batata continuou seu caminho de sucesso sobre a Terra. A maravilhosa batata se tornou para você, para mim, para o mundo inteiro, uma verdadeira pepita de ouro.